Olá pessoal, graça e paz. A partir de hoje vamos dar início à leitura do livro de Juízes. Esse livro é um livro que fala sobre governantes que foram chamados de juízes, que eram figuras muito importantes naquela época, na época em que os escritos deste livro foram feitos. Em geral, esses juízes eles eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da palavra ou profetas, mas de certa forma eles também transmitiam a mensagem de Deus através do chamado deles. Então que possamos a partir de hoje aprender bastante com a história desses homens e mulheres também que fizeram parte desses importantes personagens da Bíblia Sagrada. Então vamos lá, vamos dar início à leitura do livro de Juízes. E hoje vamos ler Juízes capítulo 1, a guerra contra os cananeus restantes. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas,
onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Taanaque, nem o de Dor, nem o de Ubleã, nem o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Aser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Pessoal, Juízes capítulo 1 fala sobre o que aconteceu após a morte de Josué, onde as tribos de Israel consultaram a Deus sobre quem lideraria a batalha contra os cananeus. Judá é escolhida e conquista Hebron e Debir, porém não expulsa totalmente os cananeus, resultando em convivência mista. Outras tribos enfrentaram desafios na ocupação de suas terras, revelando um padrão de desobediência. A tribo de José não expulsa os cananeus de várias regiões. Esse desrespeito às instruções divinas torna-se um tema recorrente no livro de Juízes, levando a um ciclo de apostasia, opressão e libertação. O capítulo destaca a importância da obediência total a Deus e as consequências da convivência com práticas pagãs. Serve como introdução para o livro, evidenciando a necessidade de líderes fiéis. Lembre-se, a obediência completa a Deus é vital. Ao seguir seus mandamentos, evitamos ciclos de dificuldades e abrimos espaço para a sua bênção. Devemos buscar a obediência total, confiando na fidelidade de Deus para sempre guiar nossa caminhada. Viva isso! Isso aí, pessoal! Que maravilha podermos mais uma vez ler mais um livro da Palavra de Deus. Esse livro de Juízes é um livro que nos ensina muito sobre coragem, determinação, sobre obediência e a consequência também da desobediência. Que possamos, durante esse período da leitura deste livro de Juízes, aprender muito com a história desses personagens que marcaram a história do povo de Deus. Amém? E também marca a nossa história de alguma forma, né? Então, eu te espero para amanhã lermos mais um capítulo do livro de Juízes, ok? Então, fique na paz e que Deus te abençoe.